Fala aí, galera, estamos aí de volta. Então, acabei de assistir agora o vídeo do Henry Bugalho e acho, né, importante falar sobre isso. Queria primeiro falar do Henry Bugalho, já falei sobre ele algumas vezes aqui. O cara é muito inteligente, muito esclarecido, tem uma formação cultural exemplar. Queria dizer que eu até tenho uma certa inveja do Henry Bugalho porque ele é um intelectual. O cara tem uma formação cultural que eu invejo muito, de verdade, numa boa. E tenho uma admiração por ele também, por isso. Por conta disso, eu também tenho uma certa admiração por ele. E o vídeo que ele fez agora fala sobre um assunto que eu acho que é muito importante para o Brasil enquanto nação. O chanceler brasileiro, que eu esqueci o nome, que foi indicado pelo Olavo de Carvalho, já começou fazendo vergonha lá fora. Ele escreveu um artigo na Bloomberg, e esse artigo ele cita o Wittgenstein, que é um pensador austríaco. Só que ele cita o cara sem entender o contexto, ou seja, ele fez exatamente igual o Olavo de Carvalho faz. Ele é discípulo de Olavo de Carvalho e fez exatamente o que o Olavo de Carvalho faz. Cita qualquer bobagem achando que ninguém sabe do que ele está falando. Só que ele está se esquecendo que aqui no Brasil tem muito ignorante. Mas lá fora, no mundo inteiro, tem muita gente esclarecida. Aqui também no Brasil tem muita gente esclarecida, sim. Mas a maioria é ignorante. Só que lá fora repercute muito mal o cara falar bobagem. Então eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, a matéria da Bloomberg. Aqui está o texto do chanceler, que eu esqueci o nome. E aqui no final, lá no final do texto dele, leiam o texto, né? Aqui no final do texto dele vai ter os comentários. Vocês precisam clicar em comments para abrir os comentários. E aí vocês vão ver quanta gente falando exatamente o que eu estou dizendo aqui agora. Que ele citou o Wittgenstein sem entender o Wittgenstein. Que fique claro que eu nem conheço o Wittgenstein. Nunca li, não conheço, não tenho conhecimento sobre isso. Só estou repetindo o que o Henry Bugalho falou e eu confio nele. E lendo também os comentários que eu vi aqui, fica muito claro que é exatamente essa a questão. O chanceler brasileiro, que é a imagem do Brasil lá fora, já começou fazendo vergonha, fazendo citações de um livro que ele não leu, ou se leu, não conseguiu entender. Isso é vexatório, uma vergonha, um absurdo o cara na posição de chanceler cometer esse erro. Para quem quisesse ler, né, a Bloomberg, ler o texto do chanceler e os comentários, eu vou deixar o link na descrição também. Lembrando que está em inglês, mas se você usa o Google Chrome, é só você vir aqui nesse livrinho e clicar nele. E depois clique em traduzir, que aí o texto vai aparecer em português. Então não precisa saber falar inglês, né? Devia, mas não precisa. Então é só traduzir, tá? Lembrando que a tradução é automática, então vai haver muitos erros. Então algumas coisas podem sair do contexto. Vocês podem ficar meio confusos, é porque a tradução foi mal feita. O texto pode parecer meio confuso, porque a tradução foi mal feita. Mas além disso, o fato é que o texto do chanceler é confuso mesmo, porque ele é confuso. Então eu queria falar sobre esse vídeo do Henry Bugalho, sobre essa questão do olavismo no governo brasileiro, que na verdade esse é o propósito do meu vídeo. Eu acabei falando demais e não entrei no assunto ainda. Então eu queria dizer para o Henry Bugalho, meu amigo, tenho uma admiração por você, acho você um cara, pô, maneiro mesmo. Acho que a gente tem que fazer isso, acho que as pessoas com capacidade intelectual, que não sou eu não tenho nenhuma, mas as pessoas como você com capacidade intelectual, deveriam mesmo postar muitos vídeos falando sobre informação. A informação é o que vai salvar o mundo. Então vamos lá. Falando sobre essa questão, eu queria começar dizendo o seguinte. Eu também votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro. É isso mesmo. Eu fiz campanha contra o Bolsonaro, porque assim como o Henry Bugalho, eu cansei de falar que havia melhores candidatos. Que não precisava ser o Haddad e o Bolsonaro no segundo turno. Mas infelizmente o povo brasileiro é muito ignorante, não procura se informar, se esclarecer, não procura alternativas, fica reclamando que não tem ninguém em quem votar. Havia, se não me engano, 13, de 11 a 13 candidatos para você escolher. E você escolheu os dois piores. Tinha gente melhor para ser escolhido ali. Assim, melhor quando a gente fala, quer dizer o seguinte, que pelo menos não tinha se mostrado ruim desde então. Então, por exemplo, o João Dória, eu não concordo que ele seja um bom candidato, mas podia ser, porque até o momento ele não fez nada, pelo menos que eu consiga me lembrar, de tão absurdo quanto a campanha do Bolsonaro ou o governo do PT. O cara do Partido Novo, que eu esqueci o nome também, era um bom candidato. Se você é da direita, ele era um excelente candidato para você que é de direita. Enfim, havia opções e vocês escolheram os dois piores. Então eu queria começar dizendo isso. Eu votei no Bolsonaro, não estou aqui
para defender o PT. Eu também odeio o PT. E acima de tudo, eu odeio o Lula. Porque o Lula foi o grande traidor do povo. O Lula teve o poder nas mãos, a simpatia do povo, ele teve tudo a seu favor. E ao invés de fazer realmente a nação crescer para melhorar a vida do povo, ele só pensou em se manter no poder. Ele só pensou em encher o bolso de dinheiro e não sair do poder nunca. Manter o PT no poder para sempre. Foi a única coisa que o PT fez, foi tentar se manter no poder. Não fez nada de bom para o Brasil. Então eu não estou defendendo o PT e nem estou atacando o Bolsonaro. Eu só estou falando o seguinte: é muito importante que o povo esteja sempre alerta e esteja sempre pronto a reclamar do que está errado. Então eu acho muito importante ressaltar o seguinte: acho muito importante ressaltar que, enquanto o olavismo se restringia às bobagens que a gente vê aqui no YouTube e em toda a grande rede, não havia maiores problemas. Ou seja, tudo que era relacionado ao Olavo de Carvalho não era muito importante quando estava só na web. Só era frustrante e irritante ver como é que a web, que é uma ferramenta extraordinária para divulgar o conhecimento, estava sendo usada para disseminar o ódio, o preconceito, o racismo, os pensamentos retrógrados do Olavo de Carvalho e os conceitos mais bizarros de uma mente perturbada, doentia do Olavo de Carvalho. Então, só era frustrante ver a internet sendo usada para esse tipo de coisa, para um doente mental disseminar suas loucuras. Mas não tinha muitos problemas. Mas agora, quando você vê o filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, fazer um discurso na Câmara e chamar o Olavo de Carvalho de o maior pensador vivo do Brasil, isso é muito mais do que preocupante, isso é assustador. Porque, primeiro, o Olavo de Carvalho não é pensador. Segundo, ele não é o maior do Brasil em nada. Então, ver que o governo Bolsonaro tem Olavo de Carvalho como um mentor intelectual é preocupante, mais do que preocupante, é assustador. E quando a gente vê um chanceler, que foi uma indicação do próprio Olavo de Carvalho, assume um cargo que vai representar o Brasil perante o mundo, isso se torna realmente assustador quando você vê o cara falar a bobagem que ele falou agora, que é o tema mesmo do vídeo do Henri Bugalho e do meu vídeo agora. Então é muito preocupante ver que o Olavo de Carvalho indicou o chanceler foi nomeado e já começou fazendo besteira. É disso que eu estou falando, nós temos que reclamar, a gente tem que reclamar, a gente não pode aceitar como aceitamos, como o Brasil inteiro aceitou 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio da Dilma, dá 3 vezes 4, 12, 14 anos de PT fazendo merda no poder e nós aceitamos. Nós não podemos continuar aceitando isso. A gente tem que reclamar, a gente tem que se mexer, se movimentar, se organizar para corrigir o que está errado. Não estou falando contra o Bolsonaro. Eu já falei que eu votei nele. Eu tenho visto muita gente torcendo contra o Bolsonaro, que eu acho ridículo. Eu quero mais que o Bolsonaro seja o melhor presidente que nós já tivemos na história do Brasil. Eu quero muito mesmo que o Bolsonaro faça um bom governo. Mas para isso, nós, o povo, temos que ajudar ele. A gente tem que se colocar diante do que está errado. Não é porque eu quero que o Bolsonaro seja um bom presidente que eu vou aceitar qualquer bobagem que ele faça. Dá para apoiar o Bolsonaro e ao mesmo tempo criticar o que ele faz de errado. Então é isso aí. Para encerrar o vídeo, eu queria dizer o seguinte: Henri Bugalho, meu amigo, eu sei que você faz parte do Apoia-se. Você e outros youtubers. Tem muita gente que faz parte do Apoia-se. Eu não entendo por quê. Porque eu fui ler as condições de uso do Apoia-se e eles ficam com 13% de tudo que você recebe de doação. Então é o seguinte: eu trabalho com desenvolvimento de sites de sistemas para internet. E eu não quero ganhar dinheiro nenhum com isso não. Não vou te cobrar nada para fazer isso não. Aliás, não é para você, é para nós todos. Eu queria propor, você que tem uma boa audiência, o meu canal não vai para frente nunca, eu não consigo passar de 4.000 assinantes. Mas você que tem uma boa audiência e tem muitos seguidores, podia me ajudar nisso. Vamos criar um site para a gente receber doação. Assim, não vai ser doação para o site. Cada um vai ter o seu próprio canal de doação. Cada um vai receber a doação diretamente para si. Não vai passar por ninguém, não vai ter porcentagem para ninguém. Vai direto para sua mão. Vai direto para sua conta bancária. É isso. Além disso, queria também propor, nesse mesmo site, a gente se reunir para amalgamar ideias, para juntar ideias que sejam congruentes, para a gente criar um verdadeiro movimento, não contra o Bolsonaro. Então, estão falando muito em resistência. Eu entendo resistência se for uma resistência pelo Brasil, mas nunca contra o Bolsonaro. De modo algum contra o Bolsonaro. Então, se pudéssemos fazer isso, criar um site que reunisse todas as pessoas que pensam da mesma forma, não
em favor de um político ou contra outro político, mas em favor do Brasil, contem comigo para construir esse site, para construir esse sistema. Enfim, a gente pode fazer muita coisa e eu preciso de ajuda para construir isso, para fazer isso. Então é isso aí, cara. Se puder, me dá uma força aí. Quero desenvolver um sistema para todo mundo que faz vídeo no YouTube para receber doações direto na sua conta bancária. Se você passa por isso, se você pede doação, se você está recebendo doação, pelo amor de Deus, me dá uma força aí, entre em contato comigo, me ajuda a desenvolver esse sistema. Lembrando que eu não vou cobrar nada por isso, é de grátis. Isso aí, gente, até o próximo vídeo. Fui!